Você que está nos visitando, eu quero dar um bem-vindo bem caloroso para você. A gente está em tempo de mudança para melhor, graças a Deus. Quem lembra aqui como começou esse espaço, né? E agora a gente já está em 2 casas, quem sabe um dia o quarteirão todo, né, Lipe? Avançando. E aí a gente vai avançando. João capítulo 2. Eu vou me controlar aqui no horário, já estou aqui. João capítulo 2. É lindo esse texto, essa passagem. Eu gostaria de ler com você até o versículo 11. Eu vou ler na minha versão aqui, que é NVI. Eu acho que é a mesma que os meninos estão colocando ali no Data Show. Diz assim a palavra de Deus. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." A sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que lhe mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encha os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora leve um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, e sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu vou convidar você a fechar seus olhos e me ajudar em oração. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é boa, perfeita e agradável. Pedimos que ela comunique aquilo que o Senhor deseja ao nosso coração. Utiliza o teu servo, utiliza a nossa mente, ajuda-nos a compreender. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, uma pergunta que, se você nunca fez, você deveria fazer, era a seguinte: era chegar para o pastor Niles, para a pastora Fernanda, o Rafael, para o presbitério, para Lucas que está nos assistindo. Saudades, Lucas. Breve você vai estar aqui compartilhando esse púlpito. E essa é a pergunta. Você deveria chegar para ele, ou então quando acabar aqui a celebração, perguntar: "Niles, ou se você já fez, glória a Deus, o que eu devo fazer para crescer espiritualmente?" Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Levanta a mão. Nossa. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta fundamental para você crescer. O que eu devo fazer para desenvolver uma relação profunda, íntima, maravilhosa, agradável, que resista aos próprios abalos da vida, aos próprios altos e baixos? É a pergunta: o que eu devo fazer para crescer espiritualmente? Eu separei aqui, a partir desse texto, uma palavra só. Uma palavrinha só. Como diz, tem uma música infantil que diz 3 palavrinhas, né? Mas isso aqui é uma palavrinha só, que se chama obediência. Se você quer crescer espiritualmente, envolve uma palavrinha chamada obediência. E olha que eu friso aqui o que Maria diz no versículo 5. Maria diz assim para os serviçais:
façam tudo o que ele mandar. E eu queria começar o meu primeiro ponto dessa noite dizendo assim, que a obediência não depende do lugar onde você está. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa aqui dentro da videira ou dentro da igreja, ela é obediente às autoridades, ao discipulador, ao líder, mas quando chega em casa, pode desrespeitar a mãe, o pai, quem sabe a tia, ou quem sabe a esposa ou o esposo. Mas a bênção de Deus é reservado para aqueles que obedecem a Ele em todos os lugares. Vocês que estão aqui na videira, mas na última macro, vocês lembram que o varão de Deus ali disse e falou algum tempo atrás da oração das 15 horas. Aí Cláudio falou assim, olha gente, é um chamado de Deus, vocês concordam? Amém. Aí recentemente viajou eu e Samuel, a gente foi para Minas Gerais, a gente pousou em Guarulhos, pegamos um carro e dirigimos até Pouso Alegre. E assim, quando dava as 3 horas, estava eu, Samuel e mais 2 rapazes, né? A gente parava o que estava fazendo e ia orar pelos governantes, pelo presidente, pela igreja. Isso foi em todos os dias. Tinha um dos rapazes que não era cristão, mas ele respeitava aquilo que nós estávamos fazendo. Tanto eu quanto Samuel falavam, agora a gente vai orar, parar, porque a gente vai orar. E aquilo foi muito legal, porque na volta que a gente está vindo de Pouso Alegre para São Paulo, eu estava dirigindo, óbvio que eu não podia fechar os olhos, né, para orar. Eu pedi Samuel, até poderia, só que ia tentar o anjo de Deus, né? Aí eu pedi Samuel, ora aí. Aí Samuel orou, tal, aquele negócio legal, bacana. Aí o cara que nem era crente falou assim, não vai orar pela nossa viagem? Aí Samuel, né, não, abençoa também a nossa viagem e tudo mais. Então, a obediência, ela não depende de lugar. Eu tenho essa experiência, por exemplo, de compartilhar a mesma sala com o Samuel de trabalho. E quando dá as 15 horas, basicamente só eu e ele, nós paramos o nosso trabalho e vamos fazer as nossas orações. Então, eu quero mostrar para você que muitas vezes as bênçãos de Deus estão batendo na nossa porta, mas nós estamos sendo incapazes de obedecer a Ele. E a bênção de Deus atravessa a porta da obediência. Então, muitas coisas estão paradas em nossa vida, é porque a gente não está obedecendo a Deus, né? O segundo ponto que eu queria colocar, ainda pensando nessa situação aqui onde Jesus realizou o milagre. Por exemplo, Jesus realiza um milagre, o primeiro milagre de Jesus não é nem na igreja, é em um casamento. Entenderam? Então não é o local, é o coração. E a segunda coisa, que a nossa obediência tem que depender, ou seja, tem que ser independente dos nossos problemas. Ou seja, nada justifica desobedecer a Deus. Irmãos, independente do que você esteja passando, nada justifica você desobedecer uma vírgula do que Deus orienta, né? Às vezes, eu, por exemplo, que lido com muitos jovens, eu percebo que no momento de pressões, de nervosismo, de ansiedades, muitos deles acabam se recorrendo à pornografia, porque acham, ou por pensar, que a vida deveria ser, quem sabe, fácil, ou a vida não deveria ter problema, ou que qualquer momento você pode encontrar uma maneira de se satisfazer e fazer aquilo que você acha que deve. Mas aí entra o segundo ponto. Independente do que você esteja vivendo, nós não podemos desobedecer a Deus. No casamento houve um problema, o vinho havia acabado. E para aquela cultura, o vinho acabar significava um momento de vergonha para um noivo e para a noiva. Então, é mais ou menos você pensar que os problemas podem nos distanciar de Deus. Mas, na verdade, e eu vou ser sincero para você, o teu problema deveria te aproximar de Deus. Deveria mostrar a você que a vida só começa de verdade ou recomeça quando você para de se concentrar no problema e se concentra no poder de Deus. Eu gosto sempre de pensar que Deus nunca é pego de surpresa. A gente chama também, em outras palavras, diz a providência de Deus. Independente até do que você fez, Deus não está surpreendido. Eu gosto também daquele versículo que diz que Deus nos amou ainda quando éramos pecadores.
Ou seja, para mim isso dá um conforto de que Deus já sabe de que tipo de pessoa eu sou, de que material eu sou, como eu sou barro, sou fraco. Então, independente dos meus problemas, eu não devo desobedecer a Deus, porque eu confio no seu poder para resolver qualquer tipo de dificuldade ou desafio da minha vida. E o terceiro ponto sobre obediência que eu queria destacar nesse texto aqui é que você deve obedecer a Deus mesmo que ninguém esteja te encorajando a isso. Eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz com o meu antigo chefe, só eu e ele, a primeira oferta que ele me fez, e eu já contei aqui na igreja, era chamar umas prostitutas para mim e para ele. E o argumento dele foi: ninguém irá saber e eu não irei contar para ninguém. E eu prontamente respondi a ele: o problema não é você falar, o problema sou eu. Eu irei saber disso. Deus irá saber disso. E não tem como esconder as coisas de Deus. Ele ainda tentou outras vezes, mas não conseguiu. Então, independente de onde você esteja, porque às vezes você está num ambiente que a mentira não só é feita, como é valorizada. Não caia nessa, irmão. Às vezes você está num lugar que roubar, ou falsificar, ou murmurar, pronto, falar mal do chefe, ou maledizer uma pessoa, ou falar mal de um colega é comum. Eu te digo, saia que é laço, chuta que é laço, irmão. Porque você não foi chamado para obedecer só porque alguém está olhando para você. Na verdade, eu gosto daquele pensamento que diz assim: você pode até enganar as pessoas, mas na hora que começa a ação da vida, você não consegue manter-se firme. E aí fala assim da ilustração, eu não me lembro quem foi o boxeador que falou, que ele diz assim: olha, você pode até negligenciar as horas de treino, mas na hora do ringue, tudo aquilo que você deixou de fazer vai ficar claro para todo mundo. Também você poderia falar assim: aquelas madrugadas que você acessa a geladeira para comer aquele docinho, todo mundo irá ver que a tua calça e tua blusa está apertada, irmão ou irmã. Então segue isso. Não adianta, gente. Aquilo que o homem semeia, ele irá colher. Tenha isso no teu coração, independente que estejam olhando para você ou não. O que você semear, você vai colher. Se você fala mal de alguém, pode ter certeza que alguém irá falar mal de você. Se você defrauda alguém, pode ter certeza que a vida mesmo voltará contra você. Por isso que eu digo com muito cuidado e atenção, que nós devemos prestar atenção naquilo que estamos semeando em nossa vida. Que tipo de semente nós estamos colocando na nossa história e na nossa vida. Ou seja, Maria está falando aqui no texto e Jesus responde. Olha como foi a situação de Maria, que eu acho muito interessante. Ela percebe a necessidade e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Ela não disse para Jesus fazer mais vinho. Vocês repararam? Ela apontou a sua necessidade a Jesus e só. E a resposta de Jesus, irmão, foi uma resposta que se talvez algum pastor desse para você, você nunca mais voltaria para a igreja. Ele falou: que tenho eu contigo, mulher? Não sabes que não é a minha hora? E muitas vezes, eu tenho que dizer para você, nós temos que avançar na nossa maturidade na relação com Deus, para que Deus tenha liberdade para falar algumas coisas que nós precisamos ouvir. Às vezes, se Deus precisa falar com você e falar: olha, você é uma pessoa muito mimada. Olha, você só aceita as coisas quando é do seu jeito. Ou você só me procura quando você tem uma necessidade. E qual foi a resposta de Maria? Ela virou para os servos e disse assim: faça tudo o que ele mandar. Porque independente de como esteja a tua relação com Deus, vou ser sincero para você, Ele te escuta. Ele é bom e Ele é amoroso. Às vezes nossos sentimentos criam caricaturas de Deus, mas na verdade Deus não mudou. Às vezes quem está mudando é a gente. Todo mundo tem aquele tempo espiritual que não vê Deus com clareza, nem na sua própria história. Talvez você esteja passando por isso hoje.
nem na sua própria vida. Ou às vezes você está passando por algum tipo de problema que é muito agudo, muito difícil. E quando minha mãe teve internada, eu sei o que é esse tipo de sentimento, que leva você a não olhar para o poder de Deus, mas dar vazão ao seu sentimento. Quando, na verdade, você deveria continuar olhando ao Deus que é todo-poderoso. Ele é amoroso, está com você e tem um olhar todo bondoso para cuidar de você. E eu queria chegar a este quarto ponto, que ainda que não esteja andando com Jesus há muito tempo, você ainda assim deve obedecê-lo. Você percebe que os servos que obedeceram a Jesus tinham acabado de conhecê-lo. É o primeiro momento que os discípulos tinham acabado de seguir a Jesus. Mas mesmo assim, independente do seu tempo com Deus, se você vai se converter agora, hoje, se converteu ontem, esse mês, esse ano, há não sei quantos anos atrás, a mesma coisa exigida de você, da mesma pessoa que está há 30 anos andando com o Senhor, que é obediência. Eu queria trazer até uma lembrança que me veio à mente aqui, que são as pequenas obediências do dia a dia que nos levam a grandes momentos de revelação e promessas de Deus. Abraão teve a promessa do seu filho. E quando Deus deu o seu filho, Deus também pediu uma obediência de Abraão, que me dê o seu único filho. E quando Abraão continuou subindo a escala da obediência, Deus, pois me deste o teu único filho, eu te darei a nação como herança. E todos vocês que creem em Cristo são chamados filhos de Abraão. Então eu gosto de pensar que a obediência também é uma escada, que Deus vai colocando e você vai crescendo. Primeiro Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro degrau na vida dele. Só que tem gente que Deus fala e diz assim, sai da tua terra, e ele ainda não obedeceu a primeira instrução de Deus. Gente, ele não vai dar a segunda. E você pode até se esconder. O tempo passa, mas o degrau você não avança. Você pode até alcançar os seus 40 anos com Deus, mas se aquela primeira obediência do primeiro dia que você se converteu, você não obedeceu, ainda está aguardando. A próxima revelação de Deus depende da obediência anterior ao que ele já revelou a você. Então, ainda que você não esteja andando com Jesus, pode ter certeza que você deve obedecê-lo. E o quinto e último ponto, que eu acho talvez seja um dos mais interessantes, mesmo que você nunca tenha visto Jesus realizar milagres, ainda assim, você deve obedecer o Senhor. Perceba que nas bodas de Caná foi a primeira vez que os discípulos viram Jesus realizar um milagre. E antes de ver o milagre, eles obedeceram. E tem aquela frase famosa de Agostinho que diz assim, eu pensava que era necessário ver para crer, mas passados-se os anos descobri que é necessário crer para ver. Eu me lembro que antes de me converter eu fiz um teste com Deus e falei, se tu moveste esta Bíblia de lugar, meus irmãos estão rindo aí, se tu moveste esta Bíblia de lugar, eu me converto. E como eu já contei essa história para vocês, a Bíblia não moveu de lugar e eu me converti. Deus não aceita joguinhos quando Ele pede de você obediência. Não adianta ser brasileiro com Deus, porque a brasilidade nasceu em Deus. Não adianta dar voltinhas com Deus. Se Ele já falou, Ele não vai voltar atrás. Se Ele disse para você, para de fazer isso, não fique pensando que ele vai ficar, para menino, para, não. Espírito Santo, naquela voz linda e suave, ele diz, para. E vai ficar te aguardando. Só que tem um problema, para a gente o tempo passa, mas para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Então você pode desperdiçar a tua história, o teu destino e o teu futuro e as bênçãos que Deus tem para você, porque você não está obedecendo às coisas mais simples que Ele já falou contigo. Por exemplo, faça o devocional,
leia a palavra, ore, jejue, tenha um tempo estudando, não é lendo deitado, esperando Morfeu atacar e levar junto você e a sua leitura bíblica, mas um tempo onde você tem o seu caderninho, você transcreve os versículos, você chora com aqueles versículos, você não entende e você fica irritado com aquele versículo, você fala, Deus me revela o que é isso aqui. Não adianta, com Deus não tem atalhos. E mesmo que você não entenda todo o processo, você mesmo assim deve obedecer a Deus. Você está passando por uma coisa que você ainda não compreende, eu te estimulo, obedeça a Deus. Que lá na frente você verá que tudo tinha uma razão, uma explicação. Mas a nossa obediência a Deus não deve ser condicionada ao que sabemos do que está acontecendo com a gente. A única coisa que o povo de Deus precisa saber é que tem um Deus amoroso, que tem um Deus bondoso, tem um Deus soberano, que nada foge ao controle dele, que ele sabe, por exemplo, o que é perder e sofrer porque perdeu o seu próprio filho por amor a você. Então, irmãos, quando olharmos para o céu, para o nosso coração, ou fecharmos nossos olhos, nós temos um sumo sacerdote que se compadece da gente e sabe como para a gente é difícil obedecer até as coisas mais simples da vida. E acaba o texto numa coisa muito legal. O texto termina assim: e vendo o milagre, os discípulos creram no sinal. Veja se você entende isso. Esses desafios na vida, na verdade, são marcos ou sinais de Deus. Não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Que não só Ele existe, mas como Ele é o teu Deus, como Ele é teu Senhor e como Ele reina sobre tudo. Eu queria concluir dizendo assim, gente: cedo ou tarde, aquilo que está acontecendo dentro de nós irá afetar o que acontece fora. E sabe, uma doença terrível para o cristão é um coração desobediente. Porque para um coração desobediente, o futuro é sombrio e, eu poderia dizer assim, permanece com a mente fechada. Mas existe tanto de Deus esperando a nossa obediência, porque quando você abrir a porta do seu coração e começar a obedecer a primeira vez a Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer. Aí quando tu obedecer a segunda vez, tu vai ver o que Deus vai fazer. Aí quando tu obedecer a terceira vez, aí tu vai ver o que Deus vai fazer. E quando obedecer a quarta, tu vai ver o que Deus vai fazer. E de repente você está recebendo promessas. Farei de ti uma grande nação e multiplicarei a tua herança. E verá os filhos dos teus filhos. E você correrá e não se cansará. E você verá o teu ministério crescer. E você verá que o fruto do teu suor renderá e dará frutos a 30, 60, 90 e 100. E de repente as pessoas vão estar olhando e falando o que aconteceu com ele. Porque cresceu tão rápido. Com certeza ele pegou algum atalho, mas o atalho da vida cristã se chama obediência. E ninguém pode fugir deste caminho. E eu queria finalizar convidando a igreja a dispor no seu coração a ter esta obediência simples de Maria, que diz assim: basta falar, Jesus, que eu obedecerei. Basta falar e obedecerei. Eu voltei de uma viagem recente, aí eles me mandou uma mensagem dizendo assim: você quer ir comigo para Miguel Calmon amanhã? Era sexta-feira, né? Lá a gente vai fazer 5 casamentos, vão batizar não sei quantas pessoas. E eu tinha chegado, eu estava muito cansado. E meu sentimento era: poxa, eu vou dizer que não. Eu mereço descanso, mereço estar com meu filho, mereço estar em casa. E aí eu falei: não é assim que se toma decisão no reino de Deus. Aí eu parei,
Fui falar com minha esposa e falei, olha, a Nili está me falando aqui que eu preciso, para a gente viajar junto. Eu acho que esse é um negócio de Deus. Tudo bem para você? Ela, não, tudo bem, eu vou para casa de minha mãe, tal. Beleza. Aí eu falei, Nilis, bem explicado. Escrevi assim, fechou. Fechou. Não precisa explicar mais nada. Aí ele, pô, que bênção. E na verdade, irmãos, talvez esse final de semana que eu estive em Mega Comum, Deus falou mais comigo do que todo o ano. E sabe por quê? Porque eu obedeci à voz do Espírito Santo. Mas isso também pode acontecer com você. Se você dispor no seu coração a cada palavra e voz e comando do Espírito Santo, você disser sim. Eis aqui o teu servo. Me ordena que fareis como mandares. Eu queria convidar a igreja a fechar os olhos. Pode ser sentado mesmo. E eu queria que você convidasse o Espírito Santo. Ou então você se dispôsse no seu coração a se comprometer a obedecer a Deus. Eu tenho certeza que tem coisas que Deus tem falado e você tem fingido que não é contigo, que não é com você, que não é para você, ou em quem sabe não é o momento, quando na verdade Deus já falou e você tem certeza no seu coração. E eu quero orar por você, irmão e irmã. Pedir que a obediência seja a marca da tua vida. Senhor Jesus, nós queremos ter esse coração como o de Maria, que não foi movido pelo sentimento, mas foi movido pela certeza que tu és um Deus bondoso e amoroso. Eu quero pedir para a tua igreja, Senhor, que tu abra o coração e o entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor falar, eles obedeçam. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que nesta semana que começa amanhã, Pai, que o primeiro pensamento dele, o primeiro pensamento dela, seja obedecerei ao meu Senhor. Farei a sua vontade. Descansarei nas tuas promessas e serei um contigo. É o que eu peço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Eu queria lembrar você um versículo. E a gente já encerrou, tá? Que a palavra de Deus diz assim, que aquele que obedece aos mandamentos dele, ele fará o quê? A palavra diz assim, aquele que obedece, aquele que guarda os meus mandamentos, eu virei e farei morada. Só para lembrar essa semana para você, aquele que guarda os meus mandamentos, eu virei e morarei. Então imagina, essa semana é a semana de Deus através de sua vida alcançando toda essa cidade. Ângela vai finalizar. Deus abençoe, Deus dê uma excelente semana, guarde vocês, em nome de Jesus. Amém.